Depois que nós recebemos a Jesus, o nosso coração passa a buscar uma forma de servir e agradar a Deus, né? Antes a gente não agradava a Deus, e a gente não queria agradar a Deus, e nem servir a Deus, mas a gente passa a ter esse desejo no nosso coração. A questão toda é que nessa busca de servir e agradar, e a dedicação muitas vezes, a nossa busca é sincera, mas muitas das nossas ações e devoções, normalmente, elas não são aquilo que Deus espera da gente. A gente acha que Deus espera. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Quando eu conheci a linguagem do amor, eu errei muito com o que eu dava de presente para minha esposa, porque eu achava que eu estava dando para ela aquilo que eu achava que... aquilo que eu gostava. Achava assim, isso é especial demais, vou dar para ela. Então eu gastei, até que muito tempo depois, um dia eu leio esse livro de um psicólogo daquele casal, e ele diz, há uma linguagem do amor. Se você não souber falar a linguagem da sua esposa, é a mesma coisa que você falar em japonês para alguém que fala português, não vai entender nada. E com Deus é a mesma coisa. Muitos de nós estamos usando a nossa linguagem, a nossa interpretação do que é servir a Deus, e a gente precisa voltar para a palavra de Deus, entender o que Ele realmente, mesmo que seja sincero. Você não sabe como era sincero, como era até custoso para encontrar, e chegava lá e eu não conseguia tocar o seu coração. É quase como se não tivesse feito nada. Então Jesus chama a nossa atenção para algumas coisas que eu quero que você pense antes de nós conversarmos aqui. Primeiro ele fala de Marta e Maria. Você vê uma mulher servindo Ele com todo o seu ser, com todo o seu coração. É o que toda mulher faria, eu quero receber bem, eu estou preocupada com Jesus. E nesse afã de servir, de fazer o melhor, ela até critica, né, chama a atenção de Jesus, pedindo que Jesus chame a atenção de Maria. E a palavra de Jesus, ela fala, Marta, você está enganada. Maria escolheu a melhor parte. Então ele está dizendo, há uma melhor parte de tudo. E continua, quando você vê a conversa de Jesus com o mestre de leis, e ele então pergunta para Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus pergunta o que diz a palavra, ele faz um resumo, e Jesus pega e retifica esse resumo que você conhece. O que é que a gente precisa para herdar a vida eterna? Ele diz somente de uma coisa, que é amor. E esse amor é direcionado para Deus com tudo que você é, e esse amor é direcionado para as pessoas que a gente ama do jeito que nós somos. E quando a gente vai aqui para o capítulo 13, né, então Jesus também está falando de algo essencial ali, para a gente, em tudo que nós fazemos. Quando a gente vai para o capítulo 13 de 1 Coríntios, é o Espírito Santo também falando assim, há uma coisa, mesmo que você fale, faça as maiores coisas e melhores coisas, é que um homem pode fazer, que um ser humano pode fazer. E ele pintou o que é mais alto possível que uma pessoa poderia fazer. E o que ele diz assim, tudo se torna nulo, apesar de tudo isto, se não for feito pelo amor ágape, que é uma nova revelação. Quando ele fala de amor, e eu estava lendo um comentarista dizendo que ele, na verdade, teve que muito explicar esse amor, porque amor para eles era o eros e o filéu. São dois tipos de amor que não tinha nada a ver com o amor de Deus. Totalmente diferente do amor de Deus. Então Paulo tem que mostrar um novo amor, esse amor é a característica de Deus. É como Deus é amor, e Ele apresenta no seu Filho. Então, mais uma vez está dizendo aqui, e o que nós estamos estudando nesse capítulo, o que é essencial. O que é essencial na vida cristã. O que é essencial na sua caminhada com Jesus. Então ele fala assim, eu estou mostrando um caminho que é acima de todos os caminhos. Esse é o caminho que você e eu precisamos trilhar. E quando a Bíblia fala de nós sermos parecidos com Jesus, ser parecido com Jesus é exatamente isso, assumir a sua característica. Assim como eu amo, vocês devem amar. Deus é amor, é assim que nós devemos ser, é assim que nós devemos ser reconhecidos. Então, se tem uma coisa, quando a gente vê isso aqui, o que você está ouvindo nesses dias, se tem algo que a gente tem que dedicar toda a nossa vida e todo o nosso esforço, daqui em diante é aprender a amar. Amém, irmãos? Você que está aqui, você online, precisamos aprender a amar. E a gente está aprendendo nesse texto, indo devagar como está indo, e você está vindo de 4 maneiras, né? Tem o trio Parada Dura e tem o quarteto em si. Então aqui tem o quarteto em si, né? Quase que é um quarteto Parada Dura. O meu desejo é que você olhe o seguinte,
essa palavra é para o seu coração aí assentado. Para você olhar assim, é isso que Deus quer para a minha vida. Como eles estão buscando, eles estão falando aqui. Então, se você tem que fazer um esforço, é esse esforço em aprender a amar. E quando a gente olha para o amor de Jesus, a gente tem que olhar para esse amor e perguntar, eu sou assim, eu faço assim, eu vivo assim? Né? Porque nós também amamos do nosso jeito. A gente ama do jeito que acha que deve amar. E o amor de Deus é diferente. Então, a marca distintiva do cristão é essa, amor. Ele diz, nisto conhecerão. Então, é a diferença, é essa diferença na nossa vida que faz diferença na vida das outras pessoas. Né? As pessoas estão precisando ver isso, o mundo precisa ver isso. Na minha adolescência, eu queria contar algo rapidinho. Na minha adolescência, o meu pai sendo pastor, todas as vezes que eu ficava de cara virada com alguém, que eu estava muito bravo, ele me colocava na parede com a seguinte situação. Ele falou assim, você precisa aprender a se colocar no lugar da pessoa. E pior que não adiantava, eu tentava conversar e mais uma vez dizia, se coloca no lugar da pessoa. Bom, eu não sabia muito fazer isso, imagina na adolescência. Mas eu entendia pelo menos o seguinte, duas coisas aqui. Uma era que eu precisava aplacar o meu coração, acalmar meu coração diante daquilo. E que eu precisava mudar a minha maneira de entender assim. E que eu precisava mudar a forma que eu estava vendo aquela situação. E aí funcionava. Então, normalmente eu não faria, eu não fiz aquilo que eu achava que devia fazer, porque eu vontade de pegar alguém pelo pescoço, porque eu me coloquei no lugar da pessoa, eu tentei entender o que estava acontecendo com ela. Eu quero pedir a mesma coisa a você. Quando eles vão falar agora sobre o amor, né? Que você se veja nessas cenas. Que você faça parte dessas cenas. Que você se perceba, olhe para você, como é que você reage nessas situações que eles vão falar. E aí eu vou pedir, abra o seu coração e peça ao Senhor assim, fala comigo hoje, eu quero ouvir a tua voz. Diga isso comigo, Senhor, fala o meu coração. Eu quero ouvir a sua voz. Amém? E eu sei que ele vai falar. E o texto é 1 Coríntios 13 que nós estamos estudando. Tá certo? E nós veremos só o versículo 5 e eu quero que você fale comigo. O amor, nossa, eu não coloquei lá, faltou isso. O amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Então vamos começar com você, Diekra. O que é que o amor não faz? Primeiro ali é que o amor não se comporta mal, né? Algumas versões traz que o amor não é inconveniente, né? Então, quando a gente ouve essa palavra, inconveniente, a gente pensa, é um tipo de amor que não é grosseiro, que não machuca, que não ofende, que não se comporta mal diante de situações. Então, é um tipo de amor que não reage de forma maléfica em algumas situações. Então, essa é a ideia central desse amor, que ele não se comporta mal. Né? Então, é um tipo de amor que não se familiariza com algo vergonhoso, com algo corrupto, por exemplo, né? Com algo indecente. Então, é um amor que trata tudo de forma decente, de forma coerente. Né? Então, quando Paulo escreve esse texto, né, que a gente está trabalhando esse texto já há alguns domingos, quando Paulo escreve esse texto para a igreja de Corinto, ele está identificando naquela igreja algumas ações incoerentes, algumas pessoas que estão tratando, se comportando mal. Né? Então, é algo bem prático. Então, o que seria uma pessoa que age de forma inconveniente, por exemplo? Então, é uma pessoa que não é apropriada, que não é adequada, ela é imoral, ela é corrupta, ela trata mal as pessoas. Então, quando a gente vai falando assim, a gente consegue se identificar nisso, né? Ou identificar pessoas que estão à nossa volta, no nosso convívio, que também têm algumas ações como essas. Então, a gente começa a perceber, primeiro, se autoavaliando, né? Se a gente tem feito e tem agido de forma assim em algumas situações da nossa vida. Mas, na verdade, de uma forma bem prática e bem clara para todo mundo entender, né, o que é esse amor inconveniente, uma pessoa que age com amor inconveniente, seria uma pessoa que faz, talvez, de tudo para chamar atenção, uma pessoa que fura fila, né, uma pessoa que está ali no mercado e aí vê o outro ali, fura fila de cara,
né? Uma pessoa inconveniente. Sabe aquela pessoa que chega e você fala assim, nossa, que inconveniente, né? É esse tipo de pessoa que nós estamos falando, né? É aquela pessoa que fala alto, seja em qualquer lugar que for, no hospital, começa a gritar, pedindo direito, reivindicando as coisas. Então, é uma pessoa que, de fato, não se comporta bem, né? Não tem um senso de coletivo, não age em equipe, né? É o tipo de pessoa também que deixa o outro constrangido, né? Sabe assim, quando você chega na pessoa e fala assim, nossa, você engordou, né? Você engordou, né? É o tipo de pessoa que faz isso, né? Uma pessoa inconveniente. Você não pergunta se a pessoa engordou, né? Ou se você chega numa mulher um pouco mais gordinha, daí você fala, nossa, você está grávida, né? Então, já aconteceu isso comigo algumas vezes, né? Então, deu fazer isso com as pessoas. Então, a gente fica assim, meu Deus, o que eu fiz, né? Que tipo de pergunta? Não, é uma pessoa que age por impulso, que faz algo sem pensar, né? Que vai na frente, que não pensa no que está fazendo. Então, é uma pessoa que simplesmente quer expor o que pensa, e a pessoa que está ouvindo, ela precisa acreditar naquilo e ela precisa ser convencida daquilo, né? Provavelmente você conhece alguém assim, ou você é uma pessoa assim, né? Que tem aí uma dessas qualidades que não são qualidades, né? Então, esse amor, ele age, né? Ele não age por meio de palavras inconvenientes, de ações, de coisas erradas, né? Não se une com pessoas corruptas, faz sempre certo no seu trabalho, né, na igreja, com a sua família. É uma pessoa que age de forma coerente, né? Então, o que a gente precisa pensar? 3 coisinhas básicas para a gente pensar e avaliar na nossa vida. Primeiro, nossa fala, né? Temos que tomar cuidado com o que a gente fala. Então, com o que a gente olha para o outro e fala. Aquilo que a gente fala diz muito sobre nós mesmos, né? Então, outra coisa, as nossas ações. Então, precisamos amar as pessoas que estão à nossa volta. Precisamos cuidar das pessoas que estão à nossa volta. A forma como nós tratamos aqueles que estão abaixo de nós diz muito sobre nós, né? Se você vê uma pessoa que está acima da outra, seja no trabalho, seja onde for, se você vê ela tratando ela mal, aquilo está dizendo muito sobre aquela pessoa. A forma como ela é, a forma como ela pensa, a forma como ela age em situações. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não só com a nossa fala, não só com as nossas ações, mas também com as nossas roupas, né, pastor? Então, a gente tem que cuidar bastante disso também, principalmente as mulheres, né, precisam se vestir de forma adequada, né? A gente dá uma voltinha no shopping, a gente vê cada coisa, né, cada coisa que a gente vê, e nós, como servos de Deus, como filhas de Deus, como filhos de Deus, precisamos cuidar e agir de forma coerente, né? E agir com amor de forma coerente. Ok, pode aplaudi-la por isso. Vamos com o Marlon. No final eu faço minhas observações. Vamos com o Marlon. O que é que o amor não faz, Marlon? Vamos lá. Então, o amor também não tira vantagem das pessoas e das situações. Mais uma vez, eu até estava conversando hoje de manhã com o pastor, eu falei alguns temas um pouco complicados. Na semana passada eu falei sobre inveja, e agora nesse sentido, que o amor realmente não tira vantagem das pessoas ou das situações, né? Culturalmente, aqui no Brasil em geral, quem nunca ouviu, o mundo é dos espertos, ou o jeito brasileiro, né? Sempre a gente dá um jeitinho para tudo. E isso está muito nosso, então a gente vive assim, a gente cresce assim, desde pequena a gente vê a criançada assim, a molecada indo, por exemplo, no mercado comprar mistura para a mãe e, ao invés de comprar o que ela pediu, comprar menos para comprar um doce, tirando vantagem da situação. A gente, como a Dica falou, a gente tende a furar fila, a pegar caminhos mais curtos, pegar atalhos, a gente aceita troco. Eu creio que não aconteça aqui, tá? Eu estou falando assim de modo geral. Mas esse conceito de tirar vantagem, ele está muito introduzido. E o brasileiro, assim, tem destaque mundial nesse sentido, né? A jeitinho brasileiro, onde a gente vai, a gente tem. E não, a gente como cristão, a gente está falando agora desse momento de amor, né? Então, a gente realmente percebe e percebeu, acho que outras coisas, nesse sentido de vantagem. A gente percebeu que nesse momento de pandemia que a gente tem vivido, agora, assim, com todas as vacinas, tem melhorado de forma... claro, de forma crescente, mas a gente tem visto, a gente está vulnerável, né? Então, a gente tem visto como tem aumentado o número, agora com o pessoal saindo do isolamento, mas durante o isolamento, como aumentou o número de golpes,
Essa semana eu estava compartilhando com o meu pastor. Usaram minha foto, mandaram mensagens para várias pessoas falando assim, esse é o meu novo contato. Então, depois falam assim, então manda o Pix. Se alguém mandou o Pix, por favor, não era eu. Eu vou passar o certo também, se quiser, mas não era eu. E realmente a gente percebe essa vulnerabilidade, a gente percebe que o número de pessoas aumentaram, e a falta de amor ela é nítida no nosso dia a dia, né? E eu estava lendo um pouquinho e vi uma mensagem em Provérbios que fala assim, essas vantagens, é lógico, são coisas rápidas, né? Mas lá fala assim, as riquezas que foram ganhas desonestamente não duram. E a Bíblia enfatiza muito disso lá em Provérbios 21:6, que fala, ajuntar tesouros com língua falsa é uma vaidade fugitiva. Aqueles que buscam dessa forma, buscam a morte. A maior vantagem é aquela que obtemos através das bênçãos de Deus. Amém. Então, quando a gente pensa nesse sentido de tirar vantagem, e eu não estou julgando, a gente tem que trabalhar como justo, né? A gente não pode julgar. E quando a gente fala do espertinho e tudo mais, a gente tem que ser esperto, a gente tem que buscar conhecimento, mas de forma justa, com amor e tudo mais. E quando a gente ganha fácil, é muito disso, a gente vê no nosso dia a dia. O que vem fácil, a gente ouve muito disso, o que vem fácil vai fácil e tudo mais. Então, a gente tem que entender que as bênçãos vêm quando elas saem nesse formato, no formato de amor, com as devidas bênçãos de Deus. Honestidade nos negócios e nas finanças, daí dando ênfase nesse sentido, aparentemente, quando a gente tem bons resultados, mas de forma errada, realmente a gente tende a criar um grande tesouro, mas perdê-lo no final. Então, não é esse o nosso objetivo. Então, a gente tem que realmente buscar o melhor. Permanecer no amor e ser honesto e fugir de todo o egoísmo, esse é o papel do cristão. Então, a gente tem que viver esse amor. A gente leu um pouquinho nas outras mensagens, a gente falou de João, né? João 15:13, vou citar isso para vocês, fala assim, não há amor maior que dar a vida pelos seus amigos ou pelo seu irmão. Então, quando a gente fala de tirar vantagem, a gente tem muito nesse sentido. Eu quero para mim, eu faço para mim. E o nosso pensamento tem que mudar. A gente tem que pensar no amor no sentido de poder doar, negar, se privar de algumas coisas, deixar de comprar algo para você para poder contribuir com alguém que está sofrendo, né? Então, esse é o sentido que o amor realmente ele não tira vantagem das pessoas e das situações. Ele está preocupado em prol do reino, da sua real missão aqui na Terra. Que aqui, como eu disse em outros momentos, nós somos peregrinos, então a gente precisa entender nossa missão. Amém. É isso. Vamos aplaudir. Nós estamos conversando que quem é que não ouviu, leve vantagem você também, né? Nós ouvimos muito disso pela vida, e para mim isso está impregnado em nós brasileiros. Então está todo mundo tentando levar vantagem em tudo que faz. E Jesus está dizendo para a gente, abra a mão da vantagem você também. Como eu fiz, é diferente com ele, né? Lucas, o que o amor não faz? Então, o amor não vive a flor da pele, né? Meu versículo ali, o amor não se ira facilmente. Né? Se a gente está fazendo devocional e a gente passa alguns dias um pouco nervoso, a gente fica, né? A gente é pego ali naquele momento. Mas é interessante que o apóstolo Paulo está falando para aquela igreja, inclusive o pastor já falou um pouco sobre esse texto em outro momento, é que aquela igreja tinha alguns irmãos que tinham colocado um colega da igreja lá na justiça. Eu até achei engraçado a expressão que o pastor usou, colocou no pau, né? Um jeito bem brasileiro de expressar isso. Mas é interessante porque esse tipo de problema não acontece só lá na igreja missionária de Corinto, não é verdade? Esse tipo de problema de se irar, né, o Paulo está falando assim, não se ira facilmente. Ele não está falando que o amor não se ira. Ele não está falando que você nunca vai se irar em nenhum momento. Ele está falando, não vive a flor da pele. Então, o que é viver a flor da pele? Então, eu coloquei alguns exemplos bem práticos para a gente pensar nisso, e são exemplos que acontecem no meu cotidiano, acredito que aconteça no seu também. Então, nós nos sentimos irados quando nós, talvez, perdemos ali o nosso posto, quando nós perdemos a nossa posição. É interessante que quando uma criança, ela sabe que o pai, né, a mãe está esperando ali um filho, ele está esperando um irmãozinho, pode perceber que o comportamento da criança ela muda. Ela fica um pouco mais irada, mas ela não sabe controlar aquele sentimento dentro dela.
E nós, quando nós perdemos o nosso posto, dentro do nosso trabalho, da nossa família, posto, quando eu falo posição, nós ficamos irados. Nós não conseguimos nos controlar, né, controlar a nossa ira. E, em outros momentos, nós acabamos até explodindo nesse sentido, e a gente acaba vivendo a flor da pele. Outra coisa que nós podemos dizer que nós nos irritamos é a questão de quando as coisas fogem do nosso controle. Eu não sei você, mas eu não gosto de dirigir com a pessoa que fala assim, vai por esse caminho que eu te falo. Porque eu não sei para onde eu estou indo, eu não sei onde que eu vou ter que virar, e aquilo vai me deixando nervoso, irmãos. Olha, eu confessando um pecado aqui, pastor. Mas é interessante, porque nós não gostamos, porque nós gostamos de estar no controle. E se você perceber essa pandemia, muitos casamentos acabaram, por quê? Porque as coisas fugiram do controle. Eles não conseguiram conter a sua ira, eles não conseguiram conter o seu nervosismo. Muitas pessoas, elas viveram a flor da pele. Então nós temos que tomar esse cuidado para não viver o tempo todo irado. Até porque a Bíblia diz, irai-vos, mas não irai-vos, mas não pequeis. Então a Bíblia diz isso para a gente. A gente pode irar, mas tome cuidado para você não pecar. Outra coisa que eu quero compartilhar para vocês, para ficar um pouco mais prático, é que quando nós estamos, nosso cotidiano, principalmente os homens, quando nós estamos dirigindo, eu acho que o homem ele se transforma no trânsito, gente. Eu dirigindo o tempo todo, agora eu tenho ficado, graças a Deus, mais tranquilo. Inclusive, às vezes minha esposa fala assim, amor, pode acelerar. E aí, por quê? Porque a gente tem que manter esse ritmo de desacelerar. Porque senão você, o tempo todo, você está vivendo a flor da pele, você está acelerando, você está querendo passar por cima dos outros. Então, a gente está querendo tirar vantagem, porque quando você fica irado, você quer tirar vantagem dos outros. Então, tome cuidado, porque o amor de Cristo, esse amor que Cristo vai transformando à medida em que nós vamos caminhando com Ele como peregrinos, à medida em que nós estamos com Jesus, o nosso amor, ele vai se tornando manso e humilde. O que é o contrário da ira? É a mansidão. É interessante porque quando a gente olha para Jesus, Jesus ele suportou a ira de Deus em nosso lugar. Jesus ele morreu por nós. E ele suportou a ira na cruz do Calvário, por mim e por você. Amém? Amém. Pode aplaudir. João, a gente encerra essa parte de participação com você. O que o amor não faz, João? O amor, ele não se ressente do mal e ele não guarda mágoa. O que é ressentir? É sentir novamente aquele mal uma vez causado, uma vez sofrido. E o que é não guardar mágoas? A gente pensa que às vezes pode ser como se fosse um baú. Nosso coração é um baú e a gente vai guardando mágoa. Mas o exemplo mais prático disso é como um trabalhador que tem que anotar as entradas e saídas no seu livro de registro para prestar conta para alguém. Então, trazendo para o nosso dia, é alguém que tem um diário de chateações, de injúrias, de lamento. E essa pessoa fica anotando tudo para depois jogar na cara da pessoa. Então imagina minha esposa Juliana, chega em dezembro, fala, amor, vamos conversar. Ó, janeiro você não lembrou do aniversário de casamento. Você me ofendeu 2 vezes. Em fevereiro você não me levou para passear no feriado de carnaval. E você me chamou de gorda. Então, aí, em nome do Sindicato dos Gordinhos, quando você encontrar alguém que aumentou assim, o diâmetro, fala que ele é próspero. Fala, irmão, faz 2 meses que você está prosperando bastante. Ajuda a gente, vai. Então, Paulo está dizendo assim, esse amor, ele não guarda esse tipo de mágoa. O que é o evento prático disso? Trazendo para a nossa área da tecnologia, a gente deveria selecionar essa mágoa e apertar o botão de delete. O que é esse botão de delete? É o amor. É fácil, na teoria. Mas o que Tiago ensina a gente na sua carta? Ele fala que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, crendo que recebe. O amor não é diferente. O amor é um dom, é um carisma de Deus dado a nós. Mas ele também deve ser praticado. E a semelhança que a gente pratica exercício para melhorar o nosso corpo, a prática do amor também leva à perfeição. A gente tem que lembrar que Paulo começa falando da nossa vida como uma caminhada cristã, como uma maratona. Então, é um longo percurso. A gente está sendo aperfeiçoado todos os dias. E para encerrar, nunca devemos esquecer que Deus nos perdoou
ou Deus nos amou, nos resgatou, ainda sendo pecadores. Isaías 43, Deus fala que eu mesmo, por amor de mim, apago os seus pecados e dele não me lembro mais. Miqueias vai falar que Deus lança nas profundezas do mar os nossos pecados e transgressões. Então a prática desse amor é não guardar mais esse sentimento para depois ficar jogando na cara da pessoa. É trabalhar isso e excluir da nossa vida, e não ficar lembrando disso para trazer um mal. Amém. Pode aplaudi-los. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu encerro dizendo o seguinte a vocês. No segundo sermão, eu estava olhando, esse é o 8º, né, sobre o assunto. Eu disse o seguinte, que nós, uma das verdades é que foi que amamos a Deus através de amar o próximo. Você vê lá que o texto diz assim, quem não ama o irmão que vê, ele não pode amar a Deus que não vê. Então, a forma, Deus planejou assim, que o aprendizado, veja só, você está encontrando um irmão difícil, e o irmão difícil é o mais próximo de você, não importa. Pode ser o irmão da igreja, pode ser o marido, a esposa, o filho, alguém do trabalho, não importa. Essa pessoa é difícil, você está achando que é complicado demais? Deus planejou que tanto o aprendizado e o desenvolvimento do amor para com ele, Deus, o aprendizado é com essa pessoa que está presente no seu dia a dia. Aí é o teste. Nós não passamos nesse teste, então a gente não entendeu o amor. Quando a gente falha em amar a pessoa que Deus colocou no caminho, nós estamos falhando nesse aprendizado e nesse desenvolvimento do amor de Deus e no amor por Deus, né? Por isso que até alguém diz assim, amar a Deus lá em cima, né, tá ótimo, mas suportar o irmão aqui embaixo no dia a dia, opa, aí é outra história, né? Então esses princípios que nós vimos hoje são a forma, aí você precisa entender, amar a Deus, amar os irmãos, amar o próximo. Então como é amar? O que eu estou fazendo com eles aqui é para a gente sair do conceitual. Eu amo a Deus. O que é amar a Deus? Nós precisamos amar o próximo. Como que se ama? Então, 1 Coríntios é um dos textos mais lindos e mais importantes da Bíblia, porque está dizendo do caráter de Deus. Está dizendo do projeto que há para a sua vida, meu irmão e minha irmã, meu amigo. O projeto dele é quanto tempo nós estamos nessa caminhada com Jesus, e de novo, quanto a gente parece com Ele, e como a gente sabe se parece com Ele, e quanto desse amor tomou conta da nossa vida, e nós estamos conseguindo viver dessa forma. Então, não é brincadeira, não é fácil. O Marlon está dizendo cada vez, puxa, eu peguei coisas complicadas, sim. Eu vou dizer para você, Marlon, para mim está um pouco pior, eu olhei cada um deles, são duros demais. São difíceis demais, não dá para você fazer. Tem que ser na graça de Deus, no poder de Deus. E é no poder de Deus que se restaura casamentos, que se restauram famílias que estão quebradas, os seus relacionamentos, sociedades. E é no poder de Deus. Então, se eu posso resumir e colocar de uma forma rápida, o que eles disseram foi, como é que nós expressamos esse amor, conforme eles disseram aqui? Primeiro é tomando cuidado no trato com outra pessoa, como ouvimos, né? Sendo sensível, sendo educado, não sendo ofensivo. Qual é a sua fama? A sua fama é de metralhar, de falar a verdade? Todo mundo sabe que não, chegou quem fala a verdade. Eu sei, eu sempre falo mesmo. Mas a preocupação é com o outro. Eu estou preocupado, o que isso está causando na outra pessoa, essa verdade que eu acho, eu sou sensível, sou educado, ou estou sendo ofensivo. Essa é. O segundo que falaram que é buscando o bem da outra pessoa. É se sacrificando pela outra pessoa. É sendo um canal de bênçãos. Estava dizendo, quando eu cito muito casamento, é porque é isso mesmo. A gente começa amando, dando o melhor para a vida do outro, querendo o melhor para a vida do outro. Depois de um tempo, quando nós quebramos isso aqui e não entendemos, nós passamos a conhecer o que é ruim no outro e começamos a pisar e diminuir cada vez mais. Por isso tem pessoas que, e é triste isso, que depois vão trabalhar fora e chega lá, tem um cara que diz que ela é linda, que ela está bem vestida, que ela é inteligente, ou a mulher que diz para ele dizendo, nossa, eu acho você demais,
e aí em casa nós estamos pisando aquele que é o lugar que devia, ou no nosso dia, nas pessoas que estão perto da gente, isso vai com os filhos. Olhamos o lado negativo dos filhos, só, e aí é o traficante ou é um outro amigo que não merece, que diz, não, você é especial demais, você é muito importante, quero ser seu amigo. Então, viver desta forma, uma forma em que a gente está buscando o bem da outra pessoa, e tudo que nós estamos fazendo, a gente tem certeza que está sendo um canal de bênção. Então, eu me casei, eu sou pastor, eu estou aqui, eu sou pai, e o meu objetivo é ser uma bênção para as pessoas que Deus coloca no meu caminho. Outra coisa é viver desarmado. Talvez você seja uma pessoa e conheça, você é uma pessoa engatilhada sempre com a arma na mão. Porque é a pessoa que é aquela que fez o outro que não esqueceu, guardou, fez registro. Então quem faz registro e conserva esse registro é a pessoa que está o tempo todo armada. Você chega para conversar, já leva o tiro. Não dá para conversar, não vai ter conversa. Você entende? Aí a gente está querendo amar a Deus, servir a Deus. É disso que ele está falando. Se desarma, seja predisposto ao bem. Não fique esperando o mal em toda conversa. Isso é o pedido. Espera que, deixa a pessoa falar, tenta entender o que ela realmente quer e não acha que sempre você está certo e está com a arma pronta e atira. Perdoando e esquecendo, então, ele disse, vamos limpar os registros, né? Vamos limpar os registros. Não vamos manter registros. Não vamos manter registros. Se a gente tiver que manter registro, que a gente mantenha registro daquelas coisas que são boas das pessoas. Se a gente puder falar, que a gente fale as coisas boas das pessoas. Que a gente estimule o que é melhor nas pessoas. Aí então a gente entendeu o que foi a palavra de Deus nesta manhã, nesse tempo que nós separamos para Deus. Amém? Eu vou pedir que você fale com Deus em oração. Vamos ficar em pé. Diga assim, eu quero ser parecido com Jesus. Esse é o projeto. Eu quero ser parecido. Quando alguém diz assim, consegue dizer, 40 anos, a gente faz dia 4 de dezembro, 40 anos de casados. Só é possível se o amor de Deus estiver permeando o nosso coração, a nossa vida. E nesses 40 anos, o que eu estou aprendendo é sobre mim. É sobre como eu preciso ser e o que eu não deveria ser. Constantemente estou aprendendo isso. Ser parecido com Jesus, então, cada vez mais. Então, esse deve ser o desejo, deve ser a sua busca. E ser parecido com Jesus é amar. E você pega 1 Coríntios 13, você quer perguntar para alguém, você ama Jesus? Você serve a Jesus? Não, eu tenho uma religião. Ok, então, leia 1 Coríntios 13 e fale para mim se você não incorre nisso. Não incorre, então, está aí, nós precisamos crescer. Você vai ver que eu e você precisamos crescer todos os dias. Então, fala assim, eu quero ser parecido com Jesus, que esse seja o desejo. E ser parecido com Jesus, você diz assim, ajuda-me, enche o meu coração do amor ágape. Enche o meu coração do amor ágape. E depois que eu possa tratar cada pessoa com esse amor, todos os dias. Amém?